Olha, hoje nós vamos falar de um assunto que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 10% dos casais brasileiros. Eu estou falando da infertilidade. Para falar, lógico, mais sobre esse tema, sobre esse problema, já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Bem-vindo, doutor. Infertilidade é um assunto super pertinente, até porque as pessoas nem sabem direito a definição. O que é a infertilidade? Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo que está em casa. E vamos lá. A infertilidade, diferente da esterilidade, a esterilidade é a incapacidade de gerar filhos. E a infertilidade é a dificuldade de gerar filhos. E como é que a gente faz essa definição? Um casal com vida sexual ativa, durante um ano, sem usar método contraceptivo e não ocorrendo a gravidez, esse casal já é considerado como infértil. Aí tem que fazer uma pesquisa com o parceiro e com a parceira, com a mulher e com o homem. A gente verifica na prática que 50% dos casos de infertilidade correspondem à parte masculina, que é bem mais simples de se resolver. Por quê? Porque é uma causa só, é oligospermia, há uma redução da carga do espermatozoide, que geralmente ocorre por uma infecção viral. Até no dito popular, o pessoal sabe que uma infecção, ou como o pessoal fala, cachumba, catapora, sarampo, todas as infecções virais, elas podem levar a dar um comprometimento vascular da bolsa escrotal. Então, gera o que a gente chama varicocele. É uma dilatação das veias da bolsa escrotal e o jato espermático, ele perde a força, fazendo com que retenha líquido. É uma varizes, só que no caso, localizada na bolsa escrotal. Então, isso se vê no homem através de ultrassom, é medido a artéria e a veia tem um calibre, nesse caso é uma veia, e o urologista, quem vai fazer esse diagnóstico, ele pede esse exame e é visto qual o diâmetro do epidídimo, que é por onde passa o espermatozoide. Se ele tiver um diâmetro muito largo, ele não vai ter a pressão suficiente para poder... é pela pressão. Pelo jato. O jato, ele fica menor na ejaculação. Então, um dos componentes que faz a fertilidade é a força do jato para o esperma poder vencer a barreira do colo do útero, e chegar até a trompa para fecundar o ovário. Tá, doutor, daí você falou que é mais fácil reverter isso. De que forma? No homem com cirurgia. Essa dilatação que tem do epidídimo, desse canal excretor do esperma, é feito um ajuste. Feito, mal comparando, uma mangueira. Você está irrigando um local, você põe um dedo na ponta, você reduz o diâmetro, o jato aumenta. Então, você tanto vai aumentar a quantidade de espermatozoide quanto a velocidade e o jato dele. Tá? E aí favorece. Já na mulher, são vários os fatores que podem levar à infertilidade. Quais são? Principalmente a idade. Os óvulos, ele, mesmo se mantendo bem, tomando ácido fólico, com o tempo, com as menstruações, começam a rarear. Há uma redução do número de óvulos. Então, por exemplo, uma mulher até 30 anos, ela tem uma possibilidade muito maior de fecundação do que aquela acima de 30 anos que não fez uso de contraceptivo, ou seja, ela ovulou várias vezes, né? E há uma redução dessa ovulação. Então, a idade conta, cirurgias anteriores ou não, por exemplo, mulheres que têm tido cirurgia, às vezes, na infância, uma apendicectomia, qualquer cirurgia intra-abdominal pode deixar um sangue dentro da cavidade abdominal feminina, levando o que a gente chama de aderência. O que é aderência? É um sangramento fora do local, que às vezes pode pegar a trompa ou o próprio ovário e deixar uma sequela no local, dificultando que o óvulo faça o caminho habitual do ovário até o útero. Então, são cirurgias. Outro fator importante também que a gente vê cada vez mais é que a alimentação industrializada por corante, conservante, também dificulta. Sim, porque não deixa de ser um agente tóxico. O uso de nicotina, drogas, cigarro, o álcool em excesso. Remédios. Também, em excesso também. Até a gente já conversou uma ocasião aqui no programa, pessoas que fazem uso, principalmente homens, muito frequente de antidepressivo ou ansiolítico, o espermatozoide também fica mais lento. Olha só, então, doutor. Quantos fatores ambientais? Quantos fatores, até de hábitos, né? Hábitos, A suscetibilidade é muito grande. Então, quando se investiga um caso de infertilidade, é muito interessante o casal ser bem parceiro e colocar ao profissional
Porque às vezes a fonte de investigação, aquele remedinho que o parceiro toma todo dia à noite, a mulher omite, porque para ela aquilo já é normal, já é da rotina. Mas aquilo já pode dificultar. Ou eventualmente, na infância, a mulher foi submetida a uma apendicectomia, uma cirurgia de hérnia, alguma coisa, e ficou algum resíduo de sangramento lá dentro, dando uma aderência. Se ela não referir, é claro que a gente vai poder ver através da cicatriz. Mas às vezes com o tempo, quando é criança, pelo desenvolvimento do corpo, a cicatriz fica tão pequena que você nem observa. Se não relatar, passa despercebido e pode ser uma das causas. Olha só, doutor, isso Sim. é bem interessante. Aquela mulher que toma pílula anticoncepcional por muito tempo, é esse estigma que a gente sempre fala aqui. O maior medo é esse, se a mulher que toma pílula contínua, seja com pausas ou sem pausas, se ela vai ter o efeito cumulativo. Isso. Tomou 10 anos. Então, desde a primeira vez que ela tomou o comprimido, ela vai ter um efeito cumulativo dos 10 anos? Não. Tanto é que mulheres que tomam, às vezes, 9 anos seguidos, 10, 12, por um dia, por um esquecimento, se ela for fértil, ela pode engravidar. E ocorre, na prática, é muito frequente. De repente, todo mundo já conversou com alguma mulher ou alguma familiar que falou, olha, eu estava tomando realmente o anticoncepcional, mas eu esqueci. Geralmente, na prática, quando não é uma gravidez planejada, a tendência da mulher é negar essa parte. Mas depois, com a aceitação da gestação, a própria mulher chega e diz, não, eu estive analisando e percebi que lá atrás eu esqueci de tomar o anticoncepcional por 1, 2 dias, às vezes foram para a praia, viajando. É uma intercorrência do dia a dia que faz com que essa mulher venha a ovular. E até o psicológico, ele interfere também, né, doutor? Muito, porque todas as nossas mediações do sistema nervoso têm a ver com o humor. Então, a partir do momento que a pessoa muito fixada, por exemplo, no caso da mulher, ela tem muito medo, ela é muito insegura em relação à possibilidade de ser fértil. Ela chega já no consultório falando o seguinte, eu vim saber se sou fértil ou não. E como eu lhe expliquei, até prove o contrário, a não ser que tenha alguma malformação anatômica que dê para ver no ultrassom, ou se já tem alguma doença hereditária anterior que possa prejudicar, dificultar, né, essa gravidez, até prova o contrário, todo casal é fértil. E HPV, doutor, que é tão comum entre as mulheres? O HPV, ele não vem tanto a dificultar, mas ele pode ocasionar, junto com a clamídia, que é uma infecção oportunista, uma infecção nas trompas, é a causa mais comum de obstrução tubária e a mais frequente de gravidez nas trompas. Porque a clamídia, ela sobe, até eu acho que tem uma gravura aqui, vamos tentar... Vou mostrar aqui no vídeo, vai lá, qual o comportamento da clamídia. A clamídia é uma infecção, então, que ela acomete o colo do útero, ela se apresenta na forma de corrimento, e esse corrimento, essa bactéria, ela sobe, ó, aqui está o canal vaginal, né? A bactéria, ela pega externamente, geralmente através de atividade sexual, ela sobe e ela vai vencer, ela vai subir, aqui dentro tem tentáculos, esses tentáculos, a bactéria, ela vai... como se fosse, ela vai subindo mesmo, né? E chega até na região das trompas. Quando chega aqui, ela dá um granuloma, ela forma uma cicatriz. O que acontece? Quando vai ovular, ao invés do óvulo passar pela trompa e chegar até o útero, ele vai ter um bloqueio, vai ficar aqui. O óvulo, sendo a maior célula feminina do corpo feminino, ele não vai conseguir passar. O esperma consegue, porque ele é feito com girino, ele fecunda. Só que quando já é o ovo, ele não passa, aí acontece a gravidez tubária. E a candidíase? Todas as infecções, na verdade, elas acometem o trato genital, aí pega aqui a colo do útero. Se não for tratada, vai poder gerar uma feridinha. A feridinha, a médio e longo prazo, ela vai dificultar a passagem do espermatozoide. O espermatozoide é feito um condutor que vai precisar de um asfalto, digamos assim, uma estrada livre. Então, quando a infecção ela vai ficando crônica aqui nessa região, o esperma tem dificuldade para penetrar o orifício externo aqui do colo do útero e ocorrer o encontro com o espermatozoide. Então, infecções de repetição vão dificultar, sim, pode levar a um caso de infertilidade, porque o esperma não encontra um ambiente adequado. A mucosa já está com lesão, o corrimento leva a ferida. Então, quando ocorre ferida do colo do útero, ocorre nessa região aqui, ó. Aí tem que fazer uma cauterização, que vai ser esfoliar essa parte acometida, e o próprio organismo feminino ele vai reepitelizar, propiciando a fecundação pelo esperma, no caso. E pode ser hereditário, doutor? A infertilidade? A infertilidade pode. Por exemplo, mulheres, é muito comum o termo útero infantil, por exemplo. Quando o útero ele não comporta, ele é muito tenso, ele é muito rígido em termos de fibra elástica, porque o útero ele vai ter, a partir do momento que é fecundado, ele tem que ter uma condescendência para poder, uma elasticidade para poder
agregar esse embrião. Então, se ele é muito rígido, ele não vai dilatar. O que acontece? E isso passa de... Isso é mais ou menos como forma anatômica, Susan. A altura, tônus, o útero também tem o seu tônus. De maneira geral, ele é elástico, ele comporta. Mas, por exemplo, mulheres muito baixas, que têm a altura do umbigo até a parte inferior da pelve muito curta, pessoas com problema de estatura, uma pessoa muito baixa de estatura, falando em termos de estatura, ela poderá ter um feto prematuro. Por quê? Porque essa dilatação, mesmo que ocorra, o abdômen não comporta. Aí não é questão de infertilidade, ela vai poder ter, na verdade, um trabalho de parto prematuro. Ah, tá. Por não comportar. Então, nós podemos ter fator aqui de corrimento, fatores intrauterinos, como a endometriose, que pode dificultar também a gravidez, fatores infecciosos nas trompas e no ovário, que seria, no caso, o ovário micropolicístico, onde o óvulo tem dificuldade para poder ovular, e a gente tem que lançar mão de indutores de ovulação para que ocorra, esse óvulo saia do miolo do ovário e vá até a parte externa. Existe tratamento para todos os casos? Existe. A gente chama, no caso aqui do ovário policístico, você entra com um estimulador de ovulação e o óvulo que está ali na parte central, ele vai até a periferia e ocorre a ovulação. No ovário policístico ocorre uma película mais espessa, todos os ovários têm, mas no policístico ele é mais espesso, então o ovário tem dificuldade para expelir esse óvulo. O que acontece? A imagem no ultrassom é de um rosário, são vários círculos ao redor que são ovulações frustras, elas não conseguem se efetivar. Então, diagnóstico simples e de tratamento simples também.